Hoje falaremos da origem de um dos vilões mais poderosos aí do universo de Star Wars. Com certeza falaremos da origem de Anakin Skywalker ou Darth Vader. Hoje teremos o vídeo de biografia de personagens. Basicamente é onde eu vou contar a história de um personagem da cultura pop. Então, se você já está preparado para esse vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixe seu like para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Então, partiu saber a história desse poderoso vilão aí dos cinemas. Vamos começar, com a infância de Anakin Skywalker, que foi uma infância bem difícil. Começando, que desde pequeno ele era um escravo, Ele nasceu sendo um escravo e ainda foi perdido numa poça de pods que o antigo mestre dele tinha feito com o novo mestre, que era o Otto, E esse Otto era muito cruel, Falando até que o Anakin nunca sairia dali, né? E é claro, O Anakin também tinha um excelente gosto para pilotar pods. E é claro, ele fazia os pods, para competir, Um certo dia, o Qui-Gon Jinn, que seria o mestre dele, pegou e achou o garoto. E com isso ele começou a perceber que aquele garoto não era um garoto comum. Quando ele se cortou, ele fez os exames das midi-chlorians, que foram compatíveis com o escolhido da força. É claro que depois disso o garoto competiu para numa corrida de pods para resgatar a sua mãe junto com ele para eles poderem sair de lá. Só que não foi bem como ele esperava, O Otto não quis cumprir a promessa e disse que o Qui-Gon Jinn tinha trapaceado. Isso por si só não era nada mais do que um tiro no pé do Anakin. Mas é claro que o Qui-Gon Jinn, muito espertão, ia fazer alguma coisa sobre isso. E é claro, ele falou pro Otto assim, então vamos deixar a sorte decidir. O Otto, vendo que não tinha outro jeito, que ele perdeu a aposta, ele falou, vamos decidir na sorte, O vermelho é a mãe dele e o azul é o garoto. A única coisa que aconteceu foi que o Qui-Gon Jinn usou o poder da força para, manipular o resultado e fazer com que ele levasse o garoto, pois segundo ele era ele era o escolhido que ia trazer o equilíbrio para a força. Basicamente, depois disso, o Anakin teve de se esconder, pois estava os membros lá de um como posso falar, de um planeta, os regentes de um planeta estavam sofrendo um ataque e ele era muito importante para morrer ali. Então ele simplesmente se escondeu numa nave de combate. Só que a nave estava em piloto automático para ir não, ele acionou acidentalmente o piloto automático para ir direto para onde estava a guerra, que era onde simplesmente
eles estavam tentando derrubar a nave de controle do vice-rei Galway, que foi o precursor do ataque aos Gungans, né? E os Gungans estavam levando um sacode, mas aí o Anakin, né, pegou e disparou contra a nave que foi destruída, né? E é claro que depois disso, né, ele foi para o enterro do Qui-Gon Jinn. Depois de um tempo, o Obi-Wan disse para o mestre Yoda que não importa o que o conselho diga, ele vai treinar o garoto porque é o desejo do mestre, era o desejo do mestre dele. E basicamente depois disso, o garoto passou 14 anos treinando. E agora a gente vai para o próximo tópico do nosso vídeo, parte 1. Agora vamos falar, né, do período antes da Guerra dos Clones, que basicamente foi o período onde o Anakin e o Obi-Wan foram designados para cuidar da Padmé, né, graças a uma série de atentados contra a vida de todos os membros do Conselho de Naboo, principalmente da rainha, né? E agora ela era senadora do Senado. Basicamente, né, essa atenção, né, foi para um caçador de recompensa chamado Jango Fett. Mas isso é outra parte da história. Então vamos focar aqui no do Anakin, né? Nesse caso, o Anakin derrotou um dos assassinos, que morreu envenenado, né, pelo próprio Jango Fett, né? E é claro que o Anakin ficou incumbido, né, de ficar protegendo a Padmé enquanto o Obi-Wan Kenobi iria investigar uma coisa em caminho que parece que o mestre dele pediu para ele verificar, né? Mas não o mestre dele, parece que foi o Conselho Jedi, né, sobre a criação de um exército clone. Então ele foi lá verificar todas as informações certinho e tal, enquanto os dois foram para o Jardim Lacustre. Porém, o Anakin teve a brilhante ideia de ir para Tatooine e perguntar para o Otto, o que aconteceu com a minha mãe, né? Aí o Otto falou que ele não sabia, porque ela não era mais escrava dele, porque ele vendeu a mãe dele para outro dono de escravos que acabou se casando com ela. Aí ele conheceu o meio-irmão dele, né? E o meio-pai dele, o padrasto. Só que daí o padrasto disse para o cara o seguinte: oh, sua mãe foi levada pelo povo da areia, né? O povo da areia é um povo ameaçador, muito ameaçador. Basicamente, eles matam as pessoas, eles são canibais. Basicamente, né, esse povo, né, capturou a mãe do Anakin. E é claro, né, o Anakin foi lá tirar satisfação com todo mundo, né? Quando a mãe dele diz suas últimas palavras para ele, o cara chega com uma fúria incontrolável e mata o povo da areia inteiro. Foi aí o primeiro vislumbre que poderíamos ver um Anakin se transformar em vilão. Ali ele começou a se transformar num grande vilão. Basicamente, né, ainda nesse período antes da Guerra dos Clones, eles foram para Geonosis, porque eles receberam um pedido de socorro do mestre Obi-Wan Kenobi. E como o Anakin era muito amigo dele, ele foi diretamente para Geonosis. É claro que depois de Geonosis, eles
foram emboscados pelos geonosenses que estavam construindo mais droids. E é claro, eles foram pegos e capturados e colocados numa arena, onde eles foram obrigados a lutar totalmente acorrentados contra 3 feras. Um gato meio sapo, uma aranha gigante com dentes afiados e grandes patas perfurantes, e é claro, um rinoceronte gigantesco. Só que daí, felizmente, os Jedi chegaram para salvar o dia, né? E o último confronto foi Anakin Skywalker contra Conde Dooku. Esse confronto teve vencedor o Conde Dooku, mas o Anakin começa a ficar mais poderoso nessa parte da história. Ele fica tão poderoso que na Guerra dos Clones ele virá o mestre da Ahsoka Tano, mas eu não vou comentar sobre essa parte da história, pois né, não é canônica, né, dentro do universo Star Wars. Então, né, a gente vai partir agora pro período Guerra dos Clones, basicamente. Então partiu. Em algum momento das Guerras Clônicas, o chanceler Palpatine foi capturado, levado para a nave de controle do General Grievous, onde também estava sendo liderada pelo Conde Dooku, que havia sido enfrentado pelos dois protagonistas, Obi-Wan Kenobi e também o nosso Anakin Skywalker, que mais tarde se tornaria Darth Vader. É claro que foi uma batalha árdua, porém os heróis conseguiram derrotar o Conde Dooku e, né, tiveram de enfrentar os Magnoguards do General Grievous, né, que por sua vez fugiu, né, e aí o Anakin Skywalker teve de pilotar a nave de volta para Coruscant. Aí ele participou de uma reunião do Conselho Jedi, né? E o Conselho Jedi, né, falou que ia nomear ele como membro do Conselho, mas não deixaria ele ser mestre. Ele ficou pistola e perguntou como que um mestre Jedi, não, como um membro do Conselho, não pode ser mestre. E aí o pessoal falou que ele ainda não estava pronto para ser um mestre. E para que isso acontecesse, ele teria de fazer uma missão muito importante, de suma importância, que é espionar o chanceler Palpatine, aquele que ele considerava como um pai. Basicamente, o que acontece é o seguinte: o Palpatine é o Darth Sidious, só que ele está disfarçado de chanceler Palpatine, pois os planos dos Siths é controlar a galáxia, ou seja, que controle maior do que um cara que consegue controlar toda a galáxia sem mover quase nenhum dedo. Basicamente, esse vilão é muito poderoso. E também, né, chega a falar sobre a lenda de Darth Bladers para o Anakin, né, o que já começa a dar um interesse no lado sombrio para o Anakin, pois o mesmo quer salvar a Padme, só que esse lado sombrio não pode ser alcançado por todos,
Então ele teria de treinar arduamente o lado sombrio. E esse poder é de ressuscitar os mortos, os aliados mortos. Porém, ele não poderia fazer isso com ele mesmo, fazendo com que ele morresse, fazendo com que o aprendiz o matasse. Porém, o Anakin, mesmo tentado, ele tenta controlar essa tentação dentro dele e, né, não dá tanta bola assim para que para o Palpatine. Porém, quando o Palpatine é atacado pelo Windu, o mesmo diz que ele precisa dele, os dois travam uma batalha, o Anakin corta o braço do Windu e o Windu é levitado junto com ele, petrificado e derrubado lá de baixo, o que também ocasionou aí em Darth Vader, porque nesse momento o Anakin se torna Darth Vader. E é claro que depois disso ele começa um genocídio no Templo Jedi para derrotar todos os Jedi, né, já que era uma solicitação do seu mestre. Porém, né, nesse meio tempo, o antigo mestre dele, o Obi-Wan Kenobi, descobre, né, que ele está matando crianças inocentes do Conselho Jedi. Não, não é do Conselho Jedi. É os Padawan dos Jedi. E nesse meio tempo, o próprio Obi-Wan é atacado pelos seus clones, que tiveram o chip ativado. É uma das partes canônicas do Star Wars, The Clone Wars. Mas, né, não posso dizer que todas as partes são canônicas. É um semi-canon, vamos dizer assim. E, né, nesse caso, ele é atacado pelos seus próprios clones que pensam que ele morreu. Basicamente, depois disso, ele tenta contactar Padmé, né, para tentar convencer o Anakin de desistir. Porém, o Anakin, quando encontra Padmé e ela começa a falar que ele estava errado, e aí ele sente o Obi-Wan, ele enforca Padmé até a semi-morte, né? Que ela não morreu naquele instante. E aí, mestre e aprendiz travam uma luta violenta até um ficar de pé. E adivinha quem fica de pé? É claro, Obi-Wan Kenobi, que era muito mais poderoso do que o Darth Vader naquele momento. Porém, o Darth Vader perdeu as duas pernas e ele caiu na lava. Porém, ele ainda estava, né, vivo e ainda tinha o rosto dele normal. Porém, o que aconteceu depois disso deixou uma sequela no Darth Vader, que foi por causa mais ou menos disso que ele teve de colocar aqueles sistemas respiratórios, aquela roupa que o transforma na máquina Darth Vader. Porém, ele ainda tinha sentimentos. Aquela roupa não tirava os sentimentos dele. E, né, no meio de tanto desespero, ele vê que ele matou a própria esposa e pega e faz o grito dele: "Não!" E aí a gente chega nos eventos que eu queria chegar, que é os eventos, né?
da Aliança Rebelde. Né? A guerra entre o Império e os rebeldes. E nós vamos passar para esse tópico agora. É claro que depois de muito tempo começaram a rebelião contra o Império, pois o Império estava agindo de forma tirânica, estava agindo de tal forma que não estava mais ligando para o bem-estar do povo, e sim para o seu próprio bem-estar. É claro que o Império também tinha suas regras, pois os Siths queriam controlar a galáxia, e isso só poderia ser alcançado, né, com uma arma de medo e intimidação. Por isso, Darth Vader foi responsável por supervisionar a construção da primeira Estrela da Morte, aonde mantiveram a Princesa Leia como prisioneira. É claro que Luke Skywalker veio e salvou o dia. E depois disso, eles foram e observaram os planos da Estrela da Morte para planejar um ataque. Depois de uma batalha espacial incrível, na minha opinião, Luke Skywalker consegue destruir a Estrela da Morte. Darth Vader é lançado para o espaço sideral graças a um belo tiro de Han Solo. E é claro, né? Depois disso, o Darth Vader soube de uma base rebelde que se localizava lá em Hoth, o planeta de gelo. E para tentar, né, atrair, né, o Luke, foi lá e atacou o planeta. Porém, esse ataque só conseguiu que os rebeldes se refugiassem em Bespion, a cidade flutuante controlada por Garrison, Lauren Garrison, um personagem muito importante que traiu os heróis e fez com que o Luke aparecesse. Porém, o Luke foi derrotado pelo Darth Vader naquela ocasião, perdendo a sua mão, né, no processo. E o Darth Vader fala: "Eu sou seu pai", aquela icônica frase. E o Luke fala: "Não! Não!" E pula para o limbo e foi pego pela nave do Han Solo. Darth Vader, depois disso, foi nomeado para cuidar, né, das instalações da Estrela da Morte de novo, mas desta vez estava acompanhado de seu mestre Darth Sidious, que era o antigo chanceler Palpatine disfarçado, né? E agora o imperador Darth Sidious, um ser impiedoso que a única pretensão dele é dominar a galáxia, não importa quais os métodos utilizados para isso. É claro que o Luke não iria deixar, e nesse momento ele estava, digamos, tentando ficar mais poderoso, né? E é claro que quando ele chega em
como que é, nas luas florestais de Endor, e começa a sentir que há um grande conflito entre o Darth Vader e o Luke Skywalker. O Luke Skywalker ele tenta se libertar do Darth Vader, mas o Darth Vader está tão impregnado nele que ele não consegue se soltar. E aí ele tenta ser essa ponte para transformar o Darth Vader de volta em Luke Skywalker. E isso o leva a ser capturado propositalmente pelo chanceler Palpatine, que agora é o imperador Darth Sidious. Praticamente nesse momento acontece mais uma vez um embate entre Darth Vader e Luke Skywalker. Não, acontece mais uma vez o debate, né, filosófico na mente de Anakin Skywalker, a máquina Darth Vader. E é claro, o que aconteceu aqui foi inevitável. Os dois lutaram e o Luke cortou o braço do pai de novo. Não cortou o braço dessa vez, o Luke cortou o braço do pai, mas felizmente o Luke falou: não, já acabou. Aí o Darth Sidious, puto com aquilo, começou a disparar a eletricidade no Luke. E aí o Luke começa a falar: pai, não, você tem que me ajudar, se liberte. E aí o Anakin finalmente consegue se libertar, toma inúmeras descargas de energia disparadas por Darth Sidious. E é claro, ele derruba o Darth Sidious lá embaixo no gerador do canhão da Estrela da Morte, o que gera uma grande explosão junto com o que estava acontecendo lá fora. E o Darth Vader fala que era pro Luke falar para a irmã dele que ele estava certo. E é claro, eu vou terminar por aqui. Então vamos aí pro encerramento do vídeo. Partiu! Então comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre essa biografia aqui de Darth Vader, né? E também, né, comenta aí embaixo qual poderia ser o próximo personagem a aparecer aqui, que daí eu posso seguir a sua sugestão, né? E é claro, né, eu vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like, seu comentário e é claro também se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo como esse da Cultura Nerd. Então, partiu, pessoal. Vou me despedindo aqui de vocês. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou!